Deus amados, a paz do Senhor Jesus. Louva a Deus nesta manhã, pela vida de cada um dos senhores. Chega o final de junho, começa o pessoal a procurar aí um refúgio. Também juntou com um feriado um pouco estendido, e alguém aproveitou para viajar. Isso daqui até a primeira semana de agosto, é mais ou menos isso, né? Já vem as férias, alguns viajam, mas bom que nós estamos aqui nesta manhã, estudando sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A penúltima lição, e pastor Elenay Cabral foi muito cirúrgico, né? Neste comentário do Evangelho de João. Como eu já falei em outras vezes, há 30 anos nós não tínhamos um comentário sobre o Evangelho de João. E falando sobre a pessoa de Jesus, hoje nós estaremos estudando sobre do julgamento à ressurreição. Eu quero iniciar esse comentário lendo alguns versículos que está lá em Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19. Diz: "E eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará." Ainda Lucas, capítulo 22, versículo 14. Diz: "E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais, até que se cumpra no reino de Deus." Então, diante desses versículos, essa lição de hoje estava cumprindo aquilo que Jesus havia predito, que ele ia para Jerusalém e ele seria entregue. Não era que alguém ia prender ele, não, ele mesmo se entregaria, para assim cumprir o plano da redenção. E aqui o textuário, como já foi lido, quando tomou vinagre e disse: "Está consumado." Não que tudo esteja consumado, não. Só aquele momento que era o plano da redenção. Todo o projeto de Deus, do todo o Antigo Testamento, lá a promessa lá do Gênesis 3:15, estava se cumprindo aqui, nesta palavra de Jesus. Tudo que os profetas vaticinaram durante todo o Antigo Testamento estava se cumprindo quando Jesus disse: "Está consumado." E quando ele expressou essa palavra, teledestai, no grego, claro que Jesus não falava grego, ele falava hebraico e aramaico, mas João escreveu o Evangelho no grego, então teledestai, que é essa palavra. E se inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Ali consumou o plano de Deus para com a humanidade. E aqui a verdade prática diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Dentro dessa consumação de Jesus, lá na cruz, é onde nós temos a vitória alcançada. Colossenses 2, 14 diz assim: "Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós", cravando aonde? Na cruz.
e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Então a cruz foi o cumprimento da nossa redenção, foi o pagamento da nossa dívida. E eu gostaria que alguém ainda lesse ainda, Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, só para nós fecharmos essa verdade prática. Gálatas 3 e 13. Alguém achou? Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui Jesus, ele se fez maldição, né? Para os nossos pecados, porque ele é puro, não tinha pecado, mas aqui ele fez isso. Como um malfeitor, que era a forma da crucificação, ele se fez isso, mas através da crucificação dele, disse: na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, e na ressurreição a conquista da vitória sobre a morte. É o plano do pecado e da vida eterna, vida eterna com o Senhor foi alcançada através da crucificação. A introdução diz assim: nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. São muitos assuntos, né, que está nesta lição. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase, qual que é a frase? Está consumado. Essa frase aqui, está consumado, é onde falou sobre a condenação, crucificação, morte, sepultamento e a ressurreição. Para dizer essa palavra. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Então, nossa esperança está exatamente nesse ato do Senhor Jesus. Primeiro ponto, a prisão e a condenação de Jesus. Aqui, quando Jesus ele dá as últimas instruções aos discípulos, ainda lá no cenáculo, do capítulo 17 de João, ele vai agora ler aquela oração sacerdotal de intercessão. Ele sai dali e vai para o Getsemane. E Getsemane era um lugar conhecido, onde os discípulos sempre iam com Jesus. Judas conhecia aquele lugar, que já tinha ido com o Senhor. Judas já não estava mais naquele momento daquela oração sacerdotal, ele já tinha saído. No momento que ele recebeu o bocado da lei da comemoração da Páscoa, ele saiu. E agora Jesus vai para ali com os seus discípulos, como diz aqui, após ter preferido os últimos discursos ao discípulo, e ter preparado para a traição de Judas, como ele disse como ia trair ele, trouxe aquela expectativa dentro do discípulo, cada um procurando, é eu, mestre, é eu, Senhor, e quando chegou em Judas, quase que foi assim uma afirmação, né? E ele sabendo disso, Jesus sabendo disso. E agora lá no vale do Ribeiro de Cedron, ele parou ali no jardim do Getsemane, que era o lugar da prensa, onde é extraído o azeite. Ali havia muitas oliveiras, e ele, por isso que dá o nome de Monte das Oliveiras. Então, naquele lugar, naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Quando nós olhamos lá para Mateus 26. Quando nós olhamos para Mateus 26, nós vimos ali o Senhor levando os discípulos, e ali levou poucos dele, Pedro e Tiago e João,
quando ele for chamar ele para orar, a angústia de Jesus como homem, o peso do pecado que estava assumindo a culpa, de todo aquele que ele sabia que ele passava, daquilo que ele havia profetizado, acabamos de ler aqui em Mateus 20, 18, 19, ele agora estava se aproximando daquele momento. E ali, como homem, sentiu uma angústia. E ele foi orar. Ali, como a prensa de azeite, que extraiu azeite, nós observamos ali como Jesus passando pelaquela opressão, que é o ponto do seu suor se tornar em gota de sangue. Então, por isso que o lugar sugeria como uma prensa. Ali o peso estava sobre o Senhor. E ele ali, naquele lugar, que era bastante conhecido, então o clima não era diferente. E quando ele estava ali, naquela noite, os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por quem? Por Judas Iscariotes, até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Judas já havia negociado a entrega de Jesus para mostrar quem ele era, por 30 moedas de prata, né? Aquelas 30 moedas, ele identificou quem era Jesus. Então você viu que o judeu era muito parecido. Eles não podiam, os soldados romanos, eles tinham muito cuidado de não cometer erros. Então ali não poderia errar, pegar a pessoa errada. Não vem quando tem condenação, pessoas não prenderam a pessoa depois de descobrir que não era aquela pessoa. Prender a pessoa, pagou um preço que não era ele, porque ele era parecido, e aí prenderam a pessoa errada. Acontece isso, não acontece? Então eles tinham muito cuidado com isso, de não prender a pessoa errada. Então Judas, como conhecia, andava com Jesus, ele identificar quem era Jesus. Então o papel de Judas negociou exatamente para identificar quem era o Senhor Jesus. E quando se você manter a sua Bíblia aberta no capítulo 18 de João, você vai ver a narrativa ali do capítulo 18 de João. Ele, quando ele chega, Jesus procurou. Você pode ver o capítulo 18, verso 19, ele procurou quem era ele. Ele disse: a quem procurar? Disse: a Cristo. Sou eu. Quando eles caíram de costas, né? E se assustaram. E eles se tornaram a perguntar: não, sou eu. Você pode ler o capítulo 18, versículo 6 aí, o que diz aí? De João. João 18, versículo 6. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então continue. Tomou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Pois Jesus disse assim: se é eu, então deixa os outros de lado, os outros discípulos. Então é eu, então não mexa com os demais. Ó do Senhor. Aí Judas, como é que ele identificou Jesus? Que era com um beijo, não foi? Ele beijou para identificar quem era Jesus. Então, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduziu até Anás, o sumo sacerdote. Anás é o seguinte: ele era o sumo sacerdote, mas pelo poder do Império Romano ele tinha sido afastado. Aí tinha nomeado Caifás, que era genro dele, no lugar dele. Só que Anás continuava comandando aquele negócio que ele tinha sido afastado, mas continuava dando ordem, né? Continuava exercendo a sua função. A isso levaram de noite. Por quê? Para de manhã e meio-dia não ter o alvoroço da população que seguia Jesus. Fizeram tudo isso orquestrado à noite. A única coisa que foi de manhã cedo foi levar no Sinédrio, porque o Sinédrio não julgava durante a noite. Então eles pegaram e levaram ele primeiro a Anás. E levaram a prisão até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado por ele. Se você continuar lendo o capítulo 18, você vai ver que ele foi interrogado sobre qual que era a doutrina, né?
que ele ministrava. E Jesus disse, ó, a doutrina que eu ensino, todo mundo era saber, era pública, não tinha nada oculto, não tinha nada de esconder. Ele foi interrogado. E em seguida, depois de ter sido agredido, porque quando ele deu essa resposta ao sacerdote, um dos servos do sacerdote deu uma bufetada no Senhor Jesus. Imediatamente ele foi agredido por esse servo do sacerdote. Se o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos, que era o governador do Império Romano. Ali tinha o governo da Galileia, aliás, da Judéia, que era aquele Herodes, e tinha do governo. Os dois não se comunicavam. Herodes com Pilatos não se entendia bem. João, ele não relata aqui no capítulo 18, ele ter sido levado a Herodes e nem no Sinédrio. Mas ele entra na casa de Anás. João era conhecido de Anás. Prova diz que só entrou lá João. Pedro não entrou. E Pedro ficou por lá de fora, àquela beira daquela fogueira. Porque quando isso aqui aconteceu, dentro dessa aí foi levado ao governador Pôncio Pilato. Foi levado ele para ele julgar. Por quê? Porque o sacerdote, nesse tempo, aliás, o povo judeu estava sendo regido pelo Império Romano. Então o judeu não tinha o direito de matar ninguém, porque ele estava sob a ordem de Império Romano. Então eles pegaram uma causa religiosa, porque o judeu estava acusando Jesus de uma causa religiosa, e leva ela agora para uma causa civil, porque o governo Pôncio Pilato, ele estava ali para julgar as causas civis, não era coisa religiosa. Mas ele quiser transformar essa situação desse crime religioso, porque Jesus disse que derrubaria o templo em 3 dias, e eles acreditavam que era literalmente o templo, e que Jesus disse que era filho de Deus. Então para eles era o suficiente uma blasfêmia para ser condenado à morte. Era para até ser apedrejado, mas como havia profecia que ele não seria apedrejado, ele seria crucificado para o plano da redenção. Então eles levaram ele para ser interrogado. Quando levaram para Caifás, Caifás agora disse, não, vamos passar para o Pôncio Pilato. É ele que vai decidir isso aí. Pôncio Pilato, quando vê, conversa com o Senhor Jesus e diz, não, esse homem não tem crime. Esse homem não cometeu nenhum crime para ser isso. Vai para Herodes. Herodes agora, ele devolve novamente para Pôncio Pilato. Aí passou de Anás, foi para Caifás. Caifás até que faz uma profecia. Ele diz, é necessário que um justo morresse por demais. Ele, sem saber, ele estava falando uma verdade, né? Que realmente precisava um justo morrer para os pecadores. E ele, sem entender, ele expressou essa palavra. Agora vem aqui o interrogatório. De início, Pilato questionava a acusação feita pelos judeus. Jesus foi detido durante a madrugada, como eu falei. E ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, primeiro foi Anás, depois Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador de Pilato, para não ter nenhuma culpa sobre eles. Mas quando nós olhamos lá para Mateus, capítulo 27, nós vamos ver que, como Pilatos não tinha nada que acusar Jesus, como diz aqui, disse, então assim levaram Jesus até ele, apesar de este proferir que fosse os próprios judeus a julgar Jesus conforme a lei judaica. Lê o capítulo 18, lê o versículo 28 e 31. Está no 18 aí? Vê o versículo 28 e 31. 28, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o versículo 31. Agora. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o, pois, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então,
dos judeus. A nós não, Deus, não nos é lícito matar pessoa alguma. Por quê? Agora é interessante desse texto aí, que os judeus, quando levaram Jesus a Pilatos, eles não entraram lá. Por quê? Para não se contaminarem, porque eles iam celebrar a Páscoa. Agora, interessante, não queria se contaminar porque ia celebrar a Páscoa, mas estava querendo matar alguém. Aí diz, por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a prisão, para aliviar a pressão política do judeu, agora aqui entra o lado político, cedeu à hostilidade dele e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Aqui, esse homem entendeu o seguinte: quando ele levaram Jesus para ser julgado, Pilatos não encontrou nenhuma falha, não encontrou nada que pudesse julgar Jesus. Aí Jesus disse, olha, ele disse, olha, nenhuma autoridade é lhe dada, que Pilatos foi justificado para Jesus, ó, eu sou o único que posso te soltar, te liberar e te prender. A Jesus, nenhuma autoridade é dada ao homem senão por Deus. Então é onde entra, todas as autoridades são constituídas por Deus. Aí quando Jesus disse isso, todas as autoridades, ele leva para o povo. Aí ele agora toma a iniciativa. A mulher dele já tinha avisado, né? Olha, cuidado com essa causa. Não entra nesse negócio aí não, que eu tive um sonho contigo. Foi isso? A mulher de Pôncio Pilatos teve um sonho com ele, para ele não entrar na causa daquele justo. E ele, diante dessa pressão, ao povo judeu, o que o judeu, quando eles saíram a segunda vez, o que eles disseram para ele? Disse, olha, esse homem que tem blasfemado dizendo que era Deus e que é rei aqui só um que é César, que era o rei do romano, é o rei que reinava naquele todo tempo do Império Romano, só tem um que é César. E ele também tem falado que para não entregar tributo a César. Mentira, mas que não havia isso. Acusações falsas. Que Jesus nunca negou para entregar, quando ele pegou uma moeda, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nunca negou imposto que entregasse para. Mas eles acusaram isso. Eles acusaram de que Jesus estava se colocando como rei. E o rei só havia um. Quando ele levou ele a Herodes, como ele não se falava com Pilatos, Herodes devolveu ele para Pilatos. Os dois juntaram agora num seu propósito para a crucificação de Jesus, porque se sentiram ameaçados. Como o Herodes, o primeiro, né, que aí vinha Herodes, é uma dinastia, o primeiro já teve inveja quando aqueles magos chegaram e disseram, cadê o rei para nós adorar, que nasceu agora? Disse, não, o rei aqui é só eu. Foi quando ele matou todas aquelas crianças. Então, já tinha preocupação com a criancinha que acabou de nascer. Imagina agora os feitos de Jesus. Até porque Herodes, quando viu Jesus, ele se alegrou, porque ele não conhecia, sabia falar dos feitos dele. Mas naquele momento, quando Jesus também não respondeu nada para Herodes, Jesus ficou mudo. É o direito do silêncio. E ele ali devolveu para Pilatos. Quando Pilatos chega agora, que ele devolve agora, que nós vimos aqui, ele coloca Barrabás, que era um preso, que toda a Páscoa um era crucificado e o outro era solto. Crucificava um e soltava o outro. Barrabás, para Pilatos queria crucificar Barrabás. Por quê? Porque ele era uma ameaça no termo de rebelião contra Roma. Porque ele fazia parte do grupo dos Zelotes. E o Zelote era contra o Império Romano. O Zelote queria que alguém destruísse o Império Romano. E ele estava preso exatamente por causa de motim, né? Levantando contra o Império. Para Pilatos, ele queria que Barrabás realmente fosse crucificado. Mas aí, quando ele colocou isso diante do judeu, porque agora o Pilatos já se sentiu agora ameaçado pelos judeus na questão política. Disse, não, agora eu vou denunciar e aí eu vou terminar perdendo o cargo. A preocupação dele foi essa. E ele agora coloca. Quando colocou, ele disse, não, solta Barrabás e crucifica o Cristo. É o que está aqui. Ele foi agradar o povo. Para agradar o povo. Ele foi agradado ali com o Cristo, né? Mas ele foi agradar o povo. E hoje,
Exatamente. Então vamos já fazer essa aplicação, que ele deu ouvido à voz do povo. E nem sempre o povo está com a verdade. Se nós olharmos no dia de Saul, quando Samuel chegou, ele tinha ofertado o sacrifício, ele disse, não, foi o povo. O povo aqui pressionou e eu não peguei e fiz isso aí. Ele colocou o povo. Quando ele trouxe aquele sacrifício que era para matar o rei Agag, ele pegou e disse, não, o povo escolheu. Ele nunca chamava a responsabilidade para si, sempre terceirizava. Quando Moisés desceu lá do monte, passou 40 dias ali, recebendo as tábuas da lei, quando ele foi interrogar Arão, ele disse, foi o povo. O povo me pressionou aqui, eu fiz o bezerro de ouro. Então, é sempre a terceirização. Mas aqui nos chama a atenção aqui a forma da injustiça hoje para o julgamento, né? Testemunha falsa. Nós vemos o caso de Nabote, né? Que Jezabel arrumou aqueles testemunhos para dizer que ele tinha blasfemado, que ele tinha blasfemado contra o rei, contra o rei Acabe. Então era digno de morte ser apedrejado. Então sempre a gente ruim sempre existiu para acusar, né? Para receber algo em troca, para acusar alguém. E a forma, da maneira que foi julgado injustamente. Ele aqui tudo orquestrado. Este último era o criminoso notório, que era Barrabás. Escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Isso aqui é a pior coisa, mano, o ódio religioso. A religiosidade, ela mata. Nós temos que ser crente não religioso. Porque a religião, nós vemos no caso dos muçulmanos, ali são religiosos. Eles matam. Né? Até no ano 1957, o Irã reconhecia Israel como uma nação escolhida de Deus, como um país, porque havia uma amizade, havia comunidade amistosa entre os dois países, Israel e Irã. Mas quando os muçulmanos assumiram, ele governa Khomeini, né, Ayatollah Khomeini, daí começou a rivalidade, a rivalidade religiosa. Então a gente vê tudo isso aí a causa da religião, da pessoa, o ponto de não suportar. Estevão foi apedrejado por causa da religiosidade, né? Não aceitado. E onde o perigo? O religioso, ele faz isso. Ele não tem amor. Ele não vê o próprio Paulo, que ele achava fazendo a justiça, achando que estava ajudando Deus. Na realidade, ele não estava ajudando Deus, estava perseguindo. Tipo como se a crença é pela fé, né? E a religião é como se fosse tipo pessoal. Pessoal. Condenação. Quando veio agora, passou para o interrogatório, todos os interrogatórios não acharam o que acusar. Pilato não achou isso. Mas judeus, eles disseram que o sangue deles seja sobre nós. Ali Mateus fala isso. Que o sangue deles seja sobre nós. Ou seja, não é o sangue para purificar, mas do crime que eles iam cometer injustamente. E se nós olharmos, amado, os judeus pagaram muito caro por isso. Pagaram muito caro por essa fala deles. Que nossos filhos serão nossos e nossos filhos. Quando o judeu morreu lá naquele massacre, lá de Hitler, 6 milhões, né? 6 milhões. A cobrança deles foi alta. E ainda continua sendo até hoje. Mas o amor de Deus é tamanho para com a promessa que ele fez para Abraão, daquele povo, que o Senhor vai libertar aquele povo ainda. E tem dado muito livramento ao povo de Israel, pela aliança que Deus fez com Abraão. Porque aquele povo mesmo é obstinado ao pecado. Aí vem a condenação. Pilato mandou que Jesus fosse açoitado. E posteriormente os soldados romanos para humilhar. Aí ele já entregou na mão dos soldados romanos. Para
humilhar e ainda mais colocar sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Deixa eu só trazer algo aqui para os irmãos, que dentro da flagelação romana, maneira que eles faziam para executar, ela podia ser aplicada por três modos distintos de martírios. Havia três formas de martírio, o Império Romano. O primeiro martírio era chamado de fustigatio, que era a pessoa, ela era espancada de forma menos severa por crimes leves. Esse fustigatio era uma disciplina mais leve. A segunda era chamada de flagelatio. E o flagelatio era a punição que era aplicada de forma brutal por crimes considerados mais graves. E terceiro era chamado verbenatio. Verbenatio era que se aplicava como castigo mais cruel, que era a crucificação. A vítima era despida e era amarrada a uma estaca para ser torturada pelos soldados romanos. Então, no caso de Jesus, foi essa terceira opção, verbernatio. Foi a forma que Jesus ele foi condenado. E aqui, a primeira forma que fizeram aqui foi essa coroa de espinhos, colocado isso como os desdém, porque estava considerando Jesus como rei, então o rei usava uma coroa, na verdade, e aí colocaram essa coroa. E sobre esse aqui, Marco Antônio fez uma das mais belas melodias, que é a coroa, né? Um hino muito bonito do Marco Antônio, que ele fez a coroa de espinho, né? Ele colocou 3 coroas, né? Naquela melodia. A coroa de um atleta, de um rei e a coroa do Rei Supremo, que é o Senhor Jesus. Qual dela vale mais, né? Muito linda essa canção. Alguém já deve ter ouvido essa canção de Marco Antônio. E aí ele disse, provando-lhe ferimento e fazendo sangue correr pelo seu rosto. Nós vimos aquela encenação de Mel Gibson, né? Que ele passou com algo semelhante, mas longe de ser o que Jesus passou. Aquele filme chamou muita atenção, né? Essa era a maneira de escarnecer da sua realeza, ou seja, porque era rei, então agora tu vai receber uma coroa de espinho. O instrumento utilizado para o castigo era um chicote com tiro de couro afiado que tinha pedaço de ossos e pedras cortantes na ponta. Sempre quando alguém levava, era uma quarentena menos uma, né? Paulo levou uma dessa também, né? Quarentena menos uma, que era 39, chicotada com esse chicote, que causava ferimentos, cortes sobre o corpo de quem estava sendo castigado. E que e Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nós olhamos lá no capítulo 19, versículo 1 e 2 de João, vai falar sobre isso. Povo mau, cruel. E aquele que assim, a pessoa, quando alguém pega alguém que comete um crime, que ele é lixado, a pessoa está lixando aquela pessoa sabendo que ele cometeu aquele crime. Eu também não concordo com isso. Um dia eu vi isso lá em Marabá. Eu tinha ido para a feira e quando eu cheguei lá, um rapazinho tinha tentado roubar alguém de alguém, eles pegaram ele, amarraram a perna junto com o braço assim na lateral de uma caminhonete. E aí cada um chegava e metia o tapa, outros pegavam o que tinha, meu amigo. E esse menino lá, e eu estava junto com o irmão, olhando aquele ali de longe, eu digo, rapaz, talvez até foi crente um dia, né? Tá vendo os pais e agora vendo a situação. E a polícia com isso demora a chegar, né? Para socorrer. Mas quando a polícia chegou, esse menino estava judiado. Mas ele estava fazendo isso porque ele estava cometendo. Agora, você imagina um soldado romano castigando uma pessoa que não tinha cometido nenhum crime.
Aí você vê a maldade que era no coração desses homens. Eles assumiram ali a responsabilidade de trazer este castigo sobre o Senhor, mas não, olhando para trás não tinha nada que ele tinha cometido de errado. Todo mundo vê isso, mesmo sabendo que o camarada pecou, fez o mal, não deu conta de assistir. Como é que é? Não deu conta de assistir essas cenas. São cenas maldade. Disse o nosso Senhor, neste momento o nosso Senhor assumiu. O que ele assumiu? As nossas enfermidades e dores, e foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidade, cumprindo assim que o profeta Isaías havia vaticinado aí 700 anos antes, 700 e poucos anos antes do Senhor Jesus. Isaías 53 narra ali o que Jesus iria passar para nos trazer a salvação. Primeiro ponto fala sobre a pressão da condenação. Agora vamos para o segundo ponto, que é a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Aqui nós fizemos um resumo de toda a trajetória, porque se nós formos entrar mais nesse aqui, nós vamos perder muito tempo e o horário nosso não dá tempo de nós concluir. Então, primeiro, o caminho do Calvário. Nós vimos aqui, após Pilato evitar a tentativa de evitar a crucificação, libertar Jesus, obrigado, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Ele, naquela demonstração de lavar as mãos, que ele, como se ele tão inocente disso, ele agora entrega para que fosse crucificado. E como nós já vimos aqui sobre os açoites, Jesus agora, no Império Romano também, o malfeitor, como nós falamos, ele tinha que carregar a haste da cruz, que era onde seria o seu martírio. E alguns estudiosos dizem que esse lugar que ele foi levado lá para o Gólgota, carregando a cruz até chegar nos Gólgota, foi sob açoites. Foi onde Jesus foi humilhado nessa trajetória. E a perca de sangue esvaindo, ali vai enfraquecendo. Foi quando apareceu aquele homem lá, Simão Cirineu, que fizeram ele ajudar a carregar a cruz do Senhor. Em lugar por lugar caveira. Esse lugar, o lugar, era um monte, ele tinha uma figura de uma caveira, E por isso que chama lugar caveira. É por causa da forma. Era muito parecido. E esse aqui, em João 19, 18, diz: e mencionou que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama o qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então já era costume deles fazer isso nesse lugar. Ele já tinha essa prática de condenação. Era algo que para eles era comum. Não tinha nenhum remorso. Ele não tinha nenhum remorso sobre isso. Ele já era acostumado a fazer isso. E aqui, nós vimos aqui que todos os evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre o evento durante a crucificação. Se você pegar o capítulo 27 de Mateus, verso 16, o 26, o 27, você pega o 15 de Marcos, pega o 23 de Lucas, todos eles vão narrar sobre a crucificação de Jesus, com muitos detalhes, Eles são bem metódicos sobre isso aí. Disse: ao lado de Jesus, à sua esquerda e à direita, estava o quê? Aqueles dois homens que também eram acusados de criminosos, como criminosos. Jesus estava sendo crucificado, um de um lado do outro, e nós sabemos a história ali, que eles também estavam zombando de Jesus. Não foi só para um, foi para os dois. Os dois tiveram a oportunidade de arrependimento, mas só um se arrependeu. Só um reconheceu. Agora, se analisar comigo, a pessoa que estava crucificada,
ali, com igual ele estava sendo crucificado, e ele olhar e ver para ele, olhar para ele e ver: esse aqui é um justo, esse homem aqui é verdadeiro. Aí eu vou aqui dizer assim: a minha esperança está exatamente nele. E ele proferiu, reconheceu que ele estava ali, mas ele era um rei, ele era santo, ele era puro. E ele lembra de Jesus: hoje mesmo estará comigo, hoje estarás comigo. Não tem a palavra mesmo não, tá? Hoje estará comigo no paraíso. Então você vê que a mudança foi rápida, forte. Um vendo ele como igual a ele, sendo condenado, e o outro vendo ele como um rei. Diferença na visão, na ótica. Ele disse: e sendo, em Lucas narra o arrependimento, e um dele enquanto o outro zombava. E é curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, 2, afirmando que foi contado com os transgressores, ou seja, estava entre um e outro. Jesus foi exatamente crucificado. Agora, a missão aqui dele foi encerrada, como o segundo ponto diz aqui. Como homem, Jesus experimentou o quê? A sede. Ele foi a última necessidade, né, humana de Jesus. A última necessidade que ele teve foi a sede. Porque, como homem, ele teve sede. Antes de morrer na cruz, a sua sede física foi momentânea, aliviada por uma esponja que não continha água. Mas o quê? E por que era vinagre e não água? Porque era comum, diante desses martírios, a pessoa dar o vinagre como anestésico. Tem uma corrente teológica que era muito forte, que diz que esse vinagre era como uma zombaria. Uns têm ele como anestésico e o outro como zombaria. Qual que era da zombaria? Porque esse vinagre, ele era usado nos banheiros para colocar aquele sopro que a pessoa fazia a sua necessidade, usava aquele sopro, depois que ela mergulhava ele naquele vinagre, naquela solução, para outro chegar e usar. Então, era como um desdém. Mas eu prefiro ficar com a primeira, como um anestésico, usando como um anestésico. E quando levaram isso para ele, sendo interessante aqui, que Jesus, sendo a fonte da água da vida, agora ele estava precisando de água. E agora deram essa esponja embebecida no vinagre, porque ele se é oferecido pelo soldado romano. Ao pedir água para saciar a sede, o nosso Senhor tinha plena consciência de que as Escrituras estavam se cumprindo, que naquele momento, afinal, como homem, se aproximava, assim ciente de sua missão na terra estava completada. Ali estavam chegando, que foi o último pedido de Jesus. Foi, ele disse: tenho sede. No versículo 18, né? Versículo 28 diz: tenho sede. Aí no versículo 29 deram esse homenagem. E quando chega no versículo 30, que ele expressa a palavra: está consumada. A obra de Jesus estava concluída. E o seu grito não era de derrota. Para muitos era derrota. Mas o grito de Jesus, mais uma declaração, a maior declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Jesus estava ali dando o brado de maior vitória. A razão de nós estarmos aqui nesta manhã foi exatamente por esse brado do Senhor Jesus. O tetelestai, está consumado. Ali todo o plano da redenção. Interessante que lá no jardim o homem pecou, né? Ali a desobediência do homem. E no jardim, agora lá nesse jardim do Getsêmani, onde Jesus trouxe novamente a aliança, a reconciliação, a aliança de Deus para com o homem. Interessante que nesse momento da crucificação do Senhor Jesus, eles foram
era quando chegava, porque quando Jesus foi preso, foi à noite. 9 horas da manhã ele passou pelo Sinédrio, passou pelo julgamento. Aí meio-dia, que era a sexta, houve uma treva até às 15 horas da tarde. Esse período foi um período de escuridão, de breu. Ali a demonstração da natureza com o Senhor Jesus que estava sendo crucificado. A Bíblia não disse que houve uma escuridão, houve trevas no período do meio-dia até as 15 horas. E quando Jesus deu esse brado, está consumado, a Bíblia diz que o véu lá do templo rasgou de cima a baixo. A barreira, como Isaías havia profetizado, que os pecados fazem a separação entre Deus e o homem. E agora, através do Senhor Jesus, o homem só podia entrar no lugar santo do santo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, né? E agora, através do véu rasgado, nós podemos adentrar a presença do Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Através do sacrifício dele, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Porque naquele momento daquele brado, nós fomos justificados, nós fomos posicionalmente santos e regenerados através do sacrifício do Senhor Jesus. Quando Deus olha para o homem, que vê os pecados e a condenação nele, olha para o sangue de Jesus, olha para o sacrifício dele, e aí ele vê nós puros através do sacrifício de Cristo. Que é algo maravilhoso. Homens que viram tudo isso aí, hoje não conseguem amar Jesus nessa Tudo isso. Tudo isso são disfarçados pela Evangelho. Quando? Dá uma dúvida. Verdade. Dá uma dúvida aí para a gente saber que Jesus pagou o preço. E as pessoas não reconhecer, né? Aqueles que viveram, não é aqueles que viveram o Evangelho, mas aqueles que viveram, aqueles que pegaram, aqueles que foram usados por Deus, não conseguem reconhecer. Isso. Aí quando 3 horas da tarde, foi que ele expirou, os soldados foram conferir. Chegaram nos 2 malfeitores, eles estavam vivos ainda, foi quebrado as pernas. Mas Jesus não foi quebrado. Para cumprir o que disse o salmista, acho que no Salmo 34, versículo 20, para se cumprir que os ossos dele não seriam quebrados. Tem no Salmo 69 também, que ele também não, os ossos não seriam quebrados. E Jesus, ali, conferiu. Aí lançar aquela lança ao lado do Senhor. E ali diz que saiu água e sangue. O sangue ali onde veio a nossa redenção. Foi o que nós vemos na verdade prática. O sangue de Jesus resolveu o problema dos nossos pecados. Aquela água falava da pureza, né? Que é aquele líquido, é o que faz nós respirar. O corpo humano, eu não sei o nome científico, mas ele que faz a respiração. E ali saiu. Então Jesus estava comprovado como morto. E como era sexta-feira, isso aqui é uma polêmica muito grande, já nós vamos esclarecer um pouco sobre isso aqui. Era sexta-feira e o sábado começava às 18 horas. Então, todo judeu ele tinha que ser sepultado antes das 18 horas. Os malfeitores que morriam dessa forma, eles não eram sepultados. Aí aqui, para cumprir agora assim, o Salmo 69, que não tinha que ser sepultado. Agora vê aí o que diz Deuteronômio 21, 22, 23. O que diz Deuteronômio 21? Deuteronômio 21. Então, era a cultura judaica que todos tinham que ser sepultados no mesmo dia, né?
Então tinha que sepultar. Foi quando vamos entrar agora aqui, no sepultamento. No versículo 38 do capítulo 18 diz assim: e apareceu um homem que admirava Jesus e era discípulo discreto e reservado, chamado o quê? José de Arimateia. Marco disse que ele era senador. Lá em Marco diz que ele era senador. Ele fazia parte do Sinédrio, mas admirava Jesus. Ele e Nicodemos, dois, que servia Jesus ocultamente. Estavam fazendo parte do Sinédrio, mas era carta vencida, né? Ele não podia se manifestar a favor de Jesus. Mas ele, como senador, chegou no governador Pôncio Pilato e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado. Ele fazia parte, como diz Marcos 43, era uma pessoa abastada, que era um homem rico. Mateus chama ele de 27:57 de um homem rico. Devia ao temor que tinha do judeu, de ele ser apedrejado e ser morto, ele afastava-se dos discípulos, mas conseguia vencer esse medo, a reunir a coragem para dirigir a Pôncio Pilato. Mesmo com medo da perseguição, mas ele admirava Jesus, sabia que ele estava certo, que ele era um homem justo. Ele foi lá pedir o corpo dele para ser sepultado. E agora, juntamente com Nicodemos, que levou aquelas especiarias para sepultar o Senhor. Ele tinha o local para ser sepultado. E com isso, e o corpo de Jesus foi sepultado. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Caveira. Era algo bastante próximo. Agora, aliás, Monte do Calvário, melhor dizendo. A ressurreição de Jesus. Agora, amados, aqui onde há uma certa polêmica, que se Jesus morreu na sexta-feira, como é que ia cumprir Mateus 12:40, né? E Mateus 12:40 diz que ele ia ficar como Jonas 3 dias e 3 noites. Como Jonas ficou no ventre do grande peixe, ele ia ficar sob a terra, né? E agora, se ele morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, não dá 3 noites, né? Dá só 3 dias, né? Porque o dia não precisa ser o dia de 24 horas. Se faltar 1 minuto para meia-noite e a pessoa morrer, ele morreu no dia de hoje. Não foi no dia de amanhã, não é verdade? Seriam às 23 horas e 59 minutos. A pessoa foi constatada, então ele não morreu no dia seguinte. Ele morreu no dia anterior. Então não precisa ser o dia de 72 horas contada. Aqui entra uma palavra, sinedoc. A palavra sinedoc, ela dá um sentido de que não precisa ser completo. Ela é como uma demonstração. É por isso que muita gente tem muita discussão, e nós não estamos aqui para entrar nessa questão no mérito da discussão, até porque o mais importante para nós é que Jesus ressuscitou. Não é especificamente saber o dia, a hora que ele morreu. É saber que ele morreu e ressuscitou. Eu não entro muito nessas polêmicas. Ontem me questionou sobre isso, e aí eu digo, olha, assim nós olharmos para João 18, estava se aproximando o sábado. Então, era o horário que restava para eles sepultar Jesus. Então, já deixa bem claro que foi na sexta-feira. Então, o Sinedoc, Senodic, ele diz que era exatamente uma demonstração. Não tinha que ser literalmente a quantidade de dia, de noite e de dia, completo de 24 horas. Não adiantaria, nós estamos aqui. Diz assim, no Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, porque o sábado ninguém movimentava nada. Judeu, e não andava mais que 1.200 metros no dia, não podia. A mulher queria ir lá levar a especiaria ou certamente que elas não tiveram a oportunidade de colocar. Era a cultura deles fazer isso. Então, elas vão lá. Quando chegam lá, encontram o túmulo vazio. Quem tira a pedra? Os anjos tirou a pedra? Foi para Jesus ressuscitar? Não. Jesus não precisava tirar a pedra para ressuscitar.
A pedra foi tirada, foi para a mulher ter acesso. O anjo tirou a pedra para ter acesso. E você procura quem? Jesus? Não está mais aqui. Ele ressuscitou. E Maria ficou preocupada, eles roubaram o corpo de Jesus. Até assim de olhar para Mateus, eles, quando eles sepultaram Jesus, colocaram o selo. Ou seja, e colocaram guarda para que ninguém viesse violar, porque eles acreditam que alguém poderia roubar. E se você olhar para Mateus 27 lá, e vamos contar essa história lá, para não acontecer de roubar o corpo de Jesus. Eles botaram segurança. Mas não impediram Jesus ressuscitar. Aí a pedra, quando chegaram, a Maria desesperou. Aí Jesus aparece para ela. Quando ela viu ele, ela não conheceu. Mas quando ele chamou de Maria, ela chamou de Rabone, ou seja, mestre. Aí ele disse, não apresentei o sacrifício ainda a Deus. Como assim o sacerdote que oferecia o sacrifício, intercedendo pelo povo, pelos pecados do povo, quando entrava no lugar santo do santo. Jesus não tinha entrado ainda, mas ele ia para o Pai. Mas disse, olha, manda reunir o povo lá na galera que eu vou chegar lá. E quando ela sai anunciando, Pedro veio olhar no túmulo, João veio tudo olhar. Vamos deixar isso para a lição que vem, domingo que vem. Mas eles foram lá observar. Aí quando Pedro havia negado Jesus, né, que o galo cantou as 3 vezes, e lá negando, mentindo, e Maria Madalena chama o discípulo e a Pedro. Se a gente olhar para Marcos 16 e 7, disse e a Pedro. Quando Jesus chegou, ele entrou. As portas estavam tudo fechadas. O povo tudo com medo. E naquele versículo 10, todos foram para casa, foram para o cenáculo. Todo mundo reunido com medo. Aí Jesus chega, a paz seja convosco. Ela adentrou, a paz seja convosco. Que ele havia ressuscitado. E Jesus ficou ainda 40 dias passando as últimas instruções para com medo desse resultado. Então, aqui no terceiro ponto diz assim, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após vierem o testemunho de Pedro e João, em especial Maria Madalena, que foi a primeira que anunciou. A maior mensagem de Cristo ressurreto que anunciou foi Maria Madalena. Aquela que Jesus já havia libertado. Aquela que Jesus já havia curado e expulsado aqueles demônios dela. Essa mulher foi a maior mensageira de que Jesus havia ressurreto. Essa mulher foi que anunciou. Disse Pedro e alguns outros que seguiram, Jesus revelou novamente, realizou o milagre da pesca abundante e um novo poder de Cristo ressurreto. Seria impossível permanecer incrédulo após o testemunho de Cristo e venceu a morte. Então você vê, mesmo Jesus ressurreto, ainda teve ainda a luta ainda para o povo saber. Vamos colocar em pé? E nosso horário já venceu.